Boa noite, e estamos agora com a previsão estendida, então não deixe de acompanhar o nosso canal, domingo, segunda, hoje, quinta, domingo normal, segunda e quinta normal, mais estendida, que é agora à noite. Segunda, quarta e sexta é o Peter, que é só Santa Catarina, que está aqui, ó. Esse é Santa Catarina, aqui estão as regiões do Brasil, já tem o sudeste, o centro-oeste e o norte, aqui de 46 dias já pronto. Então se inscreva, acione o sininho no canal do Peter também e recomende em suas mídias sociais. Então vamos agora à previsão. Como podem ver, o mapa não está lá muito bom para a parte da Argentina e o sul do Brasil. O Chile também, boa parte do Chile está indicando chuva abaixo do normal, principalmente aqui no centro-sul. E isso é problema, talvez, de abastecimento da água, principalmente aqui na parte da Patagônia Argentina, já que pode ser que tenha menos neve do que o normal e o degelo, na hora que tiver o degelo, tenha menos volume de chuva, de água nessas regiões. Principalmente aqui na área de Neuquén, Mendonça, que depende muito da água do degelo para irrigação em áreas de pomar e lavouras da região. Então toda a parte da Patagônia está indicando chuvas abaixo do normal, um pouquinho acima aqui na Terra do Fogo. E nessa faixa aqui da Argentina que começa lá do norte e vem até aqui perto de Rio Negro, La Pampa, está indicando chuvas acima do normal. Nessa região aqui está indicando o quê? Principalmente aqui entre a região de Salta, oeste de Formosa, oeste da região do Chaco, Santiago del Estero, pegando aqui ao norte de Córdoba, descendo até aqui La Pampa e Rio Negro, toda essa região aqui está indicando chuvas acima do normal, principalmente acho que agora nesse começo, meio de novembro. Eu acho que da segunda metade de novembro, decorrer de dezembro para frente, a chuva também diminui nessa região aqui. Então essa faixa aqui poderá ter uma situação um pouco melhor para o início do plantio da safra de verão, permitindo, quem sabe, uma umidade um pouco melhor no solo nessa área aqui da Argentina. Aqui talvez ainda esteja um pouco cedo, mas na segunda parte de novembro, mas essa região aqui poderá ter uma situação melhor para o início do plantio. A província de Buenos Aires continua indicando pouca chuva, abaixo do normal, boa parte de Santa Fé, um pouquinho melhor o extremo sul. Aqui a região de Entre Rios e Correntes, então daqui para frente, daqui para cima a chuva fica muito ruim. Todo o centro-sul do Paraguai, essa parte aqui de Formosa, aqui da região do Chaco, Santa Fé, da região de Santa Fé aqui na área de Entre Rios e toda essa região da província, toda essa faixa aqui poderá ter problemas com solo não adequado para o plantio e também para a parte do arroz e outras culturas em relação à água. Essa parte um pouco melhor e essa parte aqui preocupa bastante, talvez o início do plantio não seja numa condição ideal. Aqui a finalização do trigo, colheita do trigo pode ajudar bastante. Ainda tem condição de geada aqui na região da província de Buenos Aires, inclusive nessa semana e talvez semana que vem. Já aqui no sul do Brasil, continua Uruguai, sul do Brasil, Paraguai, esse canto aqui da Argentina, continua bastante ruim, indicando chuvas bem abaixo do padrão. Várias áreas de Santa Catarina tiveram chuvas abaixo da média aqui, nessa faixa central e sul do estado, em outubro, ficou melhor aqui e aqui. Então aqui ainda tem um pouco de reserva, o Paraná ainda tem um pouco de reserva, o Rio Grande do Sul já está esgotando, então talvez até o dia 10, 15, 20 de novembro não se sinta tanto, mas está indicando que essa estiagem vai se prolongar e teremos mais dias de tempo seco do que com chuva entre novembro e dezembro. E é possível que avance talvez em janeiro. A minha esperança é que entre meados de janeiro e fevereiro a gente venha ter um período de uma semana, 2 ou 3, talvez um pouquinho mais, com chuva forte, como a gente vem tendo nos últimos 3 anos. Uma hora a mais aqui no Rio Grande, outra hora a mais em Santa Catarina ou Paraná e às vezes até nos 3 estados do sul. Então poderemos ter alguma situação de quem sabe, alguma chuva aqui um pouquinho melhor nessa região aqui no decorrer dessa próxima semana, né? Ao longo de novembro, dezembro abaixo e talvez em janeiro, fevereiro volte a melhorar na região. Então a tendência é que a gente tenha chuvas bem irregulares no período de novembro e dezembro, pegando também o Mato Grosso do Sul,
oeste e parte central de São Paulo. Só o litoral do Paraná e Santa Catarina é que ainda continua com chuva acima da média, provavelmente, principalmente em novembro. À medida que for chegando o final de novembro, dezembro, deve diminuir essa anomalia positiva e passar para negativa. Agora, as áreas de produção do Rio Grande do Sul e Santa Catarina vão ter um andamento não muito bom da safra, especialmente que muitas áreas aqui vai pegar na parte de florescimento ou até enchimento de grão em alguns casos, mas principalmente florescimento, milho ou soja. Então, preocupa bastante. Fruticultura, dependendo de como for esse período de estiagem, pode atrapalhar no tamanho da fruta, no desenvolvimento. A princípio, para a fruticultura pode ser um pouquinho bom até na parte da uva, nas frutas em geral. Por quê? Porque isso ajuda a diminuir a parte de tratamento. Tem que ficar um pouquinho atento com as doenças de clima seco, mas diminui a parte de tratamento na parte de doença. Talvez as pragas, principalmente a grafolita, que é uma praga terrível, e também a mosca da fruta, essa pode sofrer um pouquinho com algumas entradas de frio, dá uma pequena diminuída, mas a grafolita deve ser um problema sério na maçã, na pera, no pêssego, na uva. Talvez a parte final, quando chegar mais lá em fevereiro, março, volte a ter alguma chance de chuva. É um pouquinho de preocupação nesse sentido, mas está se encaminhando, seguindo fielmente as projeções, poderemos ter uma safra muito boa de uva em termos de quantidade de açúcar, grau Brix, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Vai depender só se vamos ter ou não algum evento de chuva em janeiro e fevereiro, que por enquanto não está indicando. Para o arroz aqui no Rio Grande do Sul, vai depender de quanto conseguiram reservar a água. No sul de Santa Catarina, a parte de água está boa. Aqui a preocupação talvez seja com algum friozinho meio doido em dezembro. No oeste de Santa Catarina, aí vamos ter que enfrentar problemas para quem plantou em determinadas épocas. O ideal seria plantar em 3 épocas. Quem fez isso, pelo menos 2 vai escapar, uma pode sofrer bastante. Então, na feijão, soja, abóbora, melancia, algumas fruteiras, tudo vão ter problemas entre novembro e dezembro com a diminuição da disponibilidade de água no solo. O pessoal do alho pode ter uma melhora na parte da colheita, a cebola aqui começa a melhorar um pouquinho mais no final da segunda parte desse mês em diante. Então, talvez eles tenham uma condição melhor para o plantio mais tardio, que sofreu menos com o frio em outubro, tanto alho quanto cebola. Aqui no norte de Santa Catarina também, aqui vai dar uma boa diminuída. Aqui no sul do estado, do Paraná, continua indicando uma melhora agora na segunda parte de novembro, com mais sol, e isso vai ajudar na coloração das frutas e no crescimento das plantas. Para o pessoal do trigo, mais tardio aqui dos 3 estados, vai ter uma melhora nas condições de colheita agora nessa metade de final dessa quinzena, início da segunda quinzena de novembro. Cuidado com a parte de fogo, reserva de água, economia, evitar o máximo possível alguma queimada quando começar a chegar mais lá na segunda parte de novembro, dezembro. Para o turismo, é possível que dezembro seja um mês bom no setor de turismo das praias do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um pouquinho talvez ainda mais úmido no Paraná. As vendas de produtos relacionados ao verão devem melhorar da segunda parte de novembro para frente, embora não está indicando calorão, mas deve dar uma boa melhorada nesse sentido. Turismo aqui na Serra também deve melhorar nesse sentido. Na parte de vendas de roupas de verão, melhora agora a partir da segunda parte de novembro, em termos de clima. Na economia são outros 500. O pessoal daqui da parte da Serra do Rio Grande, Serra de Santa Catarina, algumas áreas aqui de Serra do Paraná, do Planalto Norte, é interessante sempre manter na vitrine alguma coisinha de meia estação, principalmente a região de Lages, Vacaria, São Joaquim. Por quê? O turista vem para cá, não imagina que faça frio à noite. Muitas vezes ele não compra, não traz casaco e é obrigado a comprar algum casaco, alguma manga comprida, alguma roupa de meia estação para poder passar a noite sem passar tanto frio. É muito comum, aqui no verão as madrugadas são frias, então o pessoal tem que vir mais preparado. E de maneira geral, para os parques aquáticos também tem uma situação boa, já que teremos mais tempo seco.
Então, vamos assim, para um determinado ponto do turismo, essa estiagem até um certo ponto é bom. Para a agricultura é que realmente pode incomodar bastante nas lavouras de verão em função da falta de chuva na hora errada, especialmente da segunda parte de novembro para frente. Os temporais de primavera continuam dando em menor número, mas quando vem, vão fazendo a sua colheita. Nós tivemos algumas granizadas muito fortes nos 3 estados do sul, e isso vai continuar, menor número, mas com mais intensidade. É uma coisa que tem que ficar bastante atento. E preocupa aqui o Mato Grosso do Sul. Está indicando novembro e dezembro abaixo da média, avançando também aqui em São Paulo. Tudo isso aqui pode trazer algum problema para a soja agora, que logo vai entrar numa fase que vai precisar de chuva, principalmente ali a partir de dezembro. Está sinalizando já há algumas semanas uma boa diminuição da chuva aqui, o Paraguai numa situação ruim, essa área aqui da Argentina, o Uruguai e principalmente a parte de produção dos 3 estados do sul. Vamos torcer para que isso aí mude um pouco mais lá na frente. Na temperatura, acima do normal nessa faixa aqui da Patagônia e a região aqui andina e aqui nessa parte da Argentina. Então esse canto aqui fica com temperaturas mais altas, onde fica mais seco, e aqui mais baixo que o normal por causa da umidade. E aqui também na Patagônia um pouco mais frio por causa da passagem mais constante de massas frias. E aqui na parte sul do Brasil, uma parte do Paraná e Santa Catarina abaixo do normal, na parte oeste, boa parte do oeste da região sul dentro do normal e um pouco mais quente na parte oeste do Rio Grande. Está indicando que teremos calor, mas teremos também entradas de frio, pode ainda ter algumas geadas que podem pegar aqui a parte sul da província de Buenos Aires, La Pampa, sul de Córdoba, sul de São Luís, aqui em região de Mendonça, sul de Santa Fé. Essa área aqui não está escape de algum frio forte, pelo menos uma massa fria entre novembro e talvez dezembro. Nessa região aqui, o frio forte até pode aparecer, mas geada nessa área aqui seria muito pontual, muito difícil. Alguns dias de calor forte nessa região é provável que aconteça, o que pode agravar ainda mais o estresse hídrico. Então, e dependendo do estágio que tiver o milho ou a soja, isso pode prejudicar bastante. Pegar calor forte em época de florada não é bom. No sul do Brasil, mais ou menos um verão dentro do padrão, com temperaturas um pouco mais brandas, parecido com o verão do ano passado, onde praticamente não tivemos calor. Calor forte e pontual, esse dificilmente escapa de ter 1, 2, 3 dias. E vai chamar atenção os dias agradáveis e até frios durante o final da primavera, verão aqui no sul, especialmente a faixa leste, mais ainda aqui nessa parte São Paulo, Paraná. Ainda tem risco de alguma geada louca aqui na região dos Campos de Palmas, nessa faixa aqui de Santa Catarina, que vai de Palmas, passa por Fraiburgo, Curitibanos, o topo da Serra Catarinense e o topo da Serra Gaúcha. Nessa região aqui, ó, nesse eixo aqui, ainda tem risco de alguma geada isolada em novembro e mesmo dezembro, que possa trazer algum problema pontual. Inclusive, semana que vem não se descarta algo parecido. No litoral, alguns episódios de vento sul mais forte pode atrapalhar o pessoal da pesca, desde o litoral aqui do Paraná, São Paulo, e o nosso litoral da região sul como um todo. Então a laninha vai trazer chuva irregular, que está trazendo episódios de frio e calor mais acentuados que o normal, uma primavera um pouco mais longa e fresca, um verão mais curto e na média não tão quente, mas com alguns intervalos de calor forte e terminando mais cedo. E tudo indica que o ano que vem o frio chega cedo, a geada com potencial de danos também chega mais cedo, em abril, maio, em várias áreas de produção. Então o pessoal do milho safrinha não pode atrasar muito o plantio para não ter problema mais lá na frente. É um ano que exige atenção. Está sinalizando uma laninha moderada a forte e que pode trazer problemas de água para os 3 estados do sul e para todas as culturas envolvidas. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, lembrando pessoal de se inscrever, acionar o sininho e acompanhar os nossos diversos vídeos. E voltamos na próxima quinta-feira.